Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de algoritmos do Portal Programando. Eu sou o professor Aldo Henrique. Bem, hoje a gente vai finalizar as nossas estruturas condicionais estudando o conceito de escolha caso. Espero que vocês gostem. Quem tiver com alguma dúvida, por favor, volte nos vídeos anteriores que lá a gente viu as outras estruturas. Tudo bem? Lembrando que esse vídeo também está disponível como podcast, você pode pesquisar aí em qualquer agregador e que se você for lá no portal programando.com.br, você pode finalizar o curso de algoritmo, fazer as atividades e conseguir o seu certificado. Tudo bem? Vamos lá. Bem, usando as estruturas condicionais if e else, a gente consegue fazer muita coisa. Mas chega um momento, em alguns casos, ela pode se tornar um pouco grande quando a gente começa a trabalhar com ela alinhada, que é a estrutura condicional dentro de estrutura condicional. Então, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho uma variável chamada estado civil, do tipo inteiro, e falo, olha, se você é casado, entre com 1. Se você é solteiro, entre com 2. Se você é divorciado, entre com 3. E eu vou fazendo várias estruturas condicionais dentro de estruturas condicionais. Então, eu faço um primeiro se. Estado civil igual a 1, então eu vou imprimir na tela. Indivíduo casado. Se não, aí dentro do se não eu faço uma outra estrutura. Se estado civil igual a 2, escrevo na tela. Indivíduo solteiro. Se não, aí dentro do se não eu faço uma terceira condicional. Estado civil igual a 3, então aí eu escrevo na tela. Indivíduo divorciado. E por último eu faço um último se não e escrevo na tela. Ou seja, se não for 1, se não for 2 e se não for 3, eu escrevo na tela estado civil inválido. E aí eu tenho que lembrar de fechar o fim se, depois o fim se do estado civil igual a 2 e o fim se do estado civil igual a 1. E aí sim eu finalizo meu algoritmo. Perceba que a gente começa a ter uma estrutura dentro de outra estrutura, dentro de outra estrutura, e isso pode começar a complicar o nosso algoritmo, certo? Então para isso a gente tem a estrutura escolha caso, que é uma estrutura que consegue conectar várias alternativas para o usuário sem que a gente consiga, sem que a gente necessite, né, que a gente faça vários ifs um dentro do outro, como esse exemplo que eu acabei de citar. Então, a gente pode usar a estrutura escolha caso como uma solução para algoritmos que precisa ter essa quantidade de estruturas se não alinhadas e complicando, né, deixando de ser prático a nossa solução. Então vamos aqui agora para a estrutura escolha caso para o mesmo exemplo anterior. Então o que a estrutura escolha caso me diz? Diferente do se e do se não, eu não faço uma verificação condicional. Ou seja, lá no se, a gente sempre verificava, olha, se determinada coisa é igual a outra coisa, ou se uma determinada variável é menor ou igual a um determinado valor. Perceba que se maior ou igual, se igual, sempre a gente acaba entrando em verdadeiro e falso. Então, é igual? Não, então é falso. É igual? Sim, então é verdadeiro. A gente sempre vai fazer essa verificação lógica, se é verdadeiro ou falso as condições que estão no se. No escolha caso, a gente não faz essa verificação lógica, a gente faz a verificação de valor. O que eu quero dizer com isso, verificação de valor? Eu não quero verificar se determinada coisa é igual ou menor. Não, eu vou verificar o valor contido na variável. Baseado no valor contido na variável, eu vou entrar em algum dos meus casos. Então, voltando para o algoritmo que a gente tinha citado. Então, eu vou criar uma variável chamada estado civil e vou pedir para o usuário o valor da minha variável. Então, 1, se ele é casado, 2, se ele é solteiro e 3, se ele é divorciado. Baseado no valor que o usuário digitou, eu vou guardar esse valor na variável estado civil do tipo inteiro, através do comando leia, e aí eu vou usar o comando escolha. Então eu vou colocar escolha e entre parênteses eu vou colocar a variável que eu utilizei. Então eu não criei a variável chamada estado civil, então eu vou colocar essa variável dentro do escolha. E aí, baseado, se o usuário digitou 1, ele vai entrar no caso 1. Se o usuário digitou 2, ele vai entrar no caso 2. Se o usuário digitou 3, ele vai entrar no caso 3. Então perceba que o 1, 2 e o 3 é baseado no valor que está dentro da variável. Tudo bem? E se o usuário entrar com valor diferente de 1, 2 ou 3, ele vai entrar na opção outro caso. Então ele tem
a estrutura do escolha caso é: escolha a variável que a gente vai verificar, caso. A primeira opção, no caso da gente aqui é 1, caso 2, caso 3, e se não for nenhum dos casos acima, a gente pode ter um outro caso que não entre em nenhuma das anteriores. E aí, nesse caso, a gente vai colocar estado civil inválido. Tudo bem? Vamos executar esse código aqui lá no Portugal. Então, vamos aqui para o Portugal. Então, vou executar o algoritmo, criar o nome, vou criar a variável estado civil, né, do tipo inteiro. Vou imprimir na tela para que, se for solteiro, ele entra com 1, se for casado, ele entra com 1, se for solteiro, ele entra com 2, e se for divorciado, ele entra com 3. Vou pedir esse valor para o usuário, vou digitar aqui 2, solteiro. Então, agora ele vai verificar, no escolha, ele vai verificar o valor baseado, o valor que está dentro da variável. Então, ele vai se basear no valor da variável. Então, ele vai já direto para o caso 2, porque o valor contido nessa variável é 2. Então, ele vai entrar no caso igual a 2 e vai imprimir indivíduo solteiro, certo? E aí, ele finaliza o algoritmo. Então, vamos aqui para um outro. Crio a variável, peço o valor. Agora, eu vou entrar aqui com 3. Ele vai direto para o caso 3. Vai imprimir indivíduo divorciado. Só para finalizar, eu vou entrar aqui com um caso diferente desses que temos casos pré-definidos. Então, vamos lá. Eu vou entrar com o valor 9. Não é nem 1, nem 2, nem 3. Dei Enter, o escolha vai verificar, né, o valor contido na variável e vai direto para o outro caso. O comando outro caso é quando nenhum dos casos anteriores é válido. Então, ele vai imprimir estado civil inválido, certo? Então, aqui fica o exemplo do escolha caso. Vamos aqui para um último exemplo. Lembrando que esse exemplo eu não vou fazer no Portugal. Eu quero que vocês façam ele no Portugal. Vou mostrar o código aqui para vocês. Vou falar esse código também para quem estiver ouvindo, né, no podcast. Mas eu quero que vocês se desafiem e façam esse código aí no Portugal e execute ele aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que o exemplo nos diz? Um determinado clube de futebol pretende classificar seus atletas em categorias. E para isso, ele contratou um programador para criar um programa que execute essa tarefa. Quem que é o programador? É você mesmo. Por isso, o clube criou uma tabela que continha a faixa etária do atleta e sua categoria. Então, a faixa etária, ela é baseada, a categoria, ela é baseada na faixa etária do atleta. Então, de 5 a 10 anos, a categoria é infantil. De 11 a 15, juvenil. De 16 a 20, júnior. De 21 a 25, profissional. Perceba que aqui, se a gente fosse usar uma estrutura sim, se não, a gente ia ter que ter vários sim, se não. Aí a gente vai usar a estrutura escolha caso. Então vamos aqui começar o nosso algoritmo. Então, dou o nome, algoritmo classificação de atleta, variável, nome, categoria do tipo caractere, idade do tipo inteiro, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pedir primeiro o nome do atleta e vou, usando o comando leia, guardar esse valor dentro da variável nome. Depois eu vou pedir a idade do atleta e vou guardar esse valor dentro da variável idade. Aí, o escolha ele vai verificar dentro da minha variável idade em qual dos casos ele vai se encaixar. E aí a gente vai receber essa categoria, certo? Então lembra que eu falei que o valor tinha que ser entre 5 e 10 anos do categoria infantil? Então eu posso colocar, caso a idade seja 5, 6, 7, separados por vírgula, 5, 6, 7, 8 ou 9, 10... Então, qualquer um desses casos, ele vai entrar nessa categoria e a variável categoria vai receber infantil. Caso o valor contido na variável idade seja 11, 12, 13, 14 ou 15, ele vai guardar o valor na variável categoria, o valor juvenil. Caso o valor da variável idade esteja 16, 17, 18, 19 e 20, a variável categoria vai receber júnior. Caso seja 21, 22, 23, 24, 25, a variável categoria vai receber o valor profissional. E se não tiver em nenhum desses casos, a categoria vai receber o valor inválido.
Quando sair do escolha caso, quando sair aí do fim escolha, ele vai imprimir na tela a categoria, né, entre aspas, vírgula, a minha variável categoria. Então o que vai imprimir na tela pra gente? Categoria, 2 pontos, o valor e o valor contido na variável categoria. E qual que é o valor que vai estar contido nessa variável categoria? Qualquer valor que esteja recebido lá dentro do escolha caso. Infantil, juvenil, júnior, profissional ou inválido, certo? Então, no fim, o que vai ser impresso, o que vai escrever na tela para o usuário é categoria, 2 pontos, e o valor contido na variável categoria. Por favor, pessoal, por favor, quem ainda não tiver instalado, instale o Portugal e execute esse código. Veja ele na prática, certo? Eu quero que vocês façam isso. Vocês vão ver como é legal, como é interessante ter o seu próprio programa, uma coisa que você fez, executando e funcionando, certo? Essa é uma coisa legal da computação. Você precisa apenas da sua força de vontade, um computador e você já tem algo que você fez, da sua profissão, funcionando na sua frente. Faça esse desafio para você mesmo. Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o portalprogramando.com.br. Faça as atividades. Você pode obter o certificado do curso de algoritmo. A gente vai entrar já nas estruturas condicionais e a gente finaliza o curso de algoritmos aqui também por vídeo. Lembrando que o vídeo pode ser ouvido por podcast. Qualquer agregador aí, você pode acessar, pesquisar Portal Programando, você vai ter acesso lá às aulas, você vai poder ouvir onde você estiver, tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Quem tiver gostado, deixa aí um like. Se você estiver ouvindo em algum agregador de podcast, dá aí um coraçãozinho, dá 5 estrelas se você estiver ouvindo pelo iTunes. E é isso, qualquer dúvida pode comentar, pode jogar lá no site, pode procurar qualquer forma que eu vou responder, certo? Abraço e até a próxima.